Olá pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês no canal Farmaponte. Eu sou o Daniel, farmacêutico aqui da rede Farmaponte e estou trazendo mais um assunto de pertinência para a saúde e para o bem-estar de todos nós com a doutora Jaqueline aqui hoje. Oi Jaqueline. Prazer estar aqui novamente. Isso, obrigado por ter vindo aqui com a gente. Hoje nosso assunto é depressão. Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e antes de rodar a vinheta, não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações para a gente ficar aí estimulado, motivado e seguir trazendo um conteúdo muito bacana e importante para vocês. Roda a vinheta. Como a gente seguiu falando, o assunto hoje é depressão, um assunto seríssimo, né, Jaque? Eu marquei aqui algumas estatísticas, né, sobre a doença e veja só, os números são muito altos. Hoje, a depressão é uma doença mental que afeta 264 milhões de pessoas no mundo, é isso, Jaque? Sim, inclusive no Brasil, você está falando aí em números, né? No Brasil, estima-se que 11 milhões de pessoas... Só no Brasil? Só no Brasil tenham a depressão também. Muita coisa, não é? Sim. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. E nós sabemos, né, que apesar de não existirem números que consigam de forma científica relacionar esses números de suicídio à depressão, nós sabemos que a depressão é um dos maiores gatilhos, um dos maiores desencadeadores desse problema entre os nossos jovens, né? Não temos dados específicos para relacionar essa incidência do suicídio, né, com a depressão por faixa etária, mas a depressão sem dúvida é um fator de risco enorme conhecido. E o nosso papo hoje é para falar um pouco sobre identificação de sintomas, o que a gente pode fazer sobre determinadas circunstâncias. Já que ajuda a gente, você com o seu currículo enorme aí de questões relacionadas à mente humana, fale para nós, nos ajude a entender o que é a depressão propriamente dita, o que ela é e como que ela pode ser diagnosticada. Normalmente, muitas pessoas identificam um estado de tristeza, mas é necessário a gente diferenciar da depressão maior. Porque a depressão maior, nós podemos falar de dois sintomas que necessariamente vão estar presentes. Então, um é o estado de tristeza permanente e o outro seria a perda por interesse ou prazer em atividades que normalmente a pessoa tem prazer. Então, esses dois fatores, a gente percebe que ele aparece de maneira mais clara, né, dentro desse quadro. É importante que para a gente encontrar esse diagnóstico seja feito por um profissional, um psiquiatra, um médico, um psicólogo. Muitas vezes entendemos que uma tristeza já é uma depressão maior, e não. É preciso identificar, né, outros sintomas também e entender essa história clínica para poder diagnosticar. Uma diferença grande entre aquele estado de tristeza que a gente tem num trauma ou numa perda, que é uma depressão, mas é uma depressão curta, não é a mesma depressão que a gente está tratando, que é a doença depressão. Isso mesmo, Daniel. Precisamos identificar que existem vários tipos de depressão. A depressão, nós temos a distimia, nós temos a depressão sazonal, nós temos a depressão maior, que é aquela que a gente está falando hoje aqui, né? Onde a gente identificou esses números, é a depressão maior. Okay. Então, realmente a gente tem que identificar quais são os sintomas aí para dizer que realmente é uma depressão. Entendi. Então, basicamente, eu vou dizer o que eu entendi, né, como leigo, talvez ajude as pessoas a entenderem também. A depressão, ela é um estado emocional, mas existe a depressão
doença propriamente dita, né? Acho que não tem como, a gente evita usar a palavra doença para muitas coisas hoje, mas é uma doença, né? Um estado aí de desconforto, de mal-estar, e essa doença propriamente dita, ela é um estado, um transtorno mental que vai muito além daquela depressão que a gente sente numa perda, numa questão emocional, né? Passional, quando o time pede, né? Essas coisas. Que é muito diferente esse estado. E é um estado que ele não depende da vontade da pessoa, né, Jaque? Não, normalmente a pessoa ela entra naquela condição e ela tem muita dificuldade até mesmo para identificar o que está acontecendo com ela. Então é necessário estar alerta e sempre procurar um profissional. Legal. Você falou um pouquinho, a gente tem um roteiro aqui, mais para a gente ter um caminho, né? Já que a gente não segue exatamente. Sim. Você falou um pouquinho, mas vamos deixar mais claro sobre os sintomas, né? Já quem está assistindo a gente e está sentindo alguma coisa, está preocupado com alguma coisa, o que essa pessoa precisa ficar atenta? O que a gente poderia colocar como sintomas dessa depressão preocupante que exige terapia, que exige medicação, que exige acompanhamento? Que é a depressão maior. Quais são os sintomas dessa depressão? No começo da nossa conversa, a gente falou sobre os 2 sintomas que normalmente vão aparecer, que é a falta de interesse por atividades que normalmente... Então, eu gosto de ler livro, eu gosto de viajar, eu gosto de estar com pessoas da família, coisas que é hobby, que me interessa, e eu perco a vontade de fazer aquilo. Então eu preciso ficar atenta. Esse sintoma ele sempre vai estar presente na depressão maior. Além disso, temos outros que vão aparecer também. A perda de concentração. A gente quer realizar uma atividade, mas a gente não consegue dar o nosso potencial, fazer de acordo com aquilo que a gente costumeiramente faz, né? Então isso começa a incomodar também. Nós temos também mudança no apetite. Entendi. Para mais ou para menos? Para mais ou para menos. Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Normalmente, olha o que pode acontecer. A pessoa ela pode continuar se alimentando normalmente, mas como a condição da depressão, muitas vezes ela vai atrapalhar no funcionamento do intestino. Então existem alguns hormônios que são produzidos no intestino e aí quando a pessoa ela está no estado de depressão, quando ela está, né, com a depressão maior, a gente vai identificar que ela não vai absorver, não vai produzir alguns hormônios e isso vai atrapalhar o funcionamento do organismo como um todo. Legal. Então, aí temos a insônia também. Muitas pessoas às vezes pensam assim, bom, eu tenho dificuldade para dormir. A gente precisa diferenciar, muitas vezes é uma ansiedade, então eu não consigo nem pegar no sono. Mas muitas vezes, quando a pessoa está em depressão, ela, por não produzir, por exemplo, a melatonina, ela perde o sono. Em alguns momentos, ela perde o sono. Tipo, sabe aquele sono que 3 horas da manhã eu acordo, não consigo dormir mais? Então, isso também está ligado à questão da depressão. Como eu não produzo a melatonina, eu tenho dificuldade para dormir. Perfeito. Né? E aproveitando a questão do sono, nós temos um trabalho, né, com a terapia do sono na Famaponte. E a gente aprende nesse trabalho da terapia do sono que muitas vezes a pessoa ela brinca e se gaba, fala assim, não, eu sou profissional em dormir, eu durmo muito bem, eu encosto em qualquer... Se eu quiser, eu durmo agora, eu encosto aqui e durmo. E ela acha que ela dorme bem, mas na verdade essa facilidade em pegar no sono mostra que ela não tem um período de sono adequado. Exatamente. Ela mostra que quando ela realmente está no horário de dormir, que ela se deita, muitas vezes ela passa para um estado, né, de subconsciência, de descanso, mas ela não atinge todas as fases do sono, ela não descansa, ela tem esses desníveis hormonais que você falou. Sim. A gente está falando do cortisol em particular, né, da serotonina, da melatonina e de outros mediadores desses hormônios, né, e que vão influenciar principalmente nessa questão do entusiasmo, cansaço excessivo, né? A gente fala muito de adinamia, né? Falta de ânimo, não é verdade? Isso. Falta de ânimo. A questão da concentração, veja bem, como isso vai influenciar na concentração.
Então, esses outros sintomas estão relacionados também. O funcionamento cerebral, que não vai ser adequado, né? A química cerebral vai ficar comprometida. Temos também a questão do uso, né? O abuso de álcool, a gente falou de sintomas, né? Abuso de substâncias químicas, que também eles podem ser gerados por conta da depressão, né? Então são muitos fatores aí favorece, que vão... né, Jaque? Sim, favorece. Sim, favorece. A pessoa, eventualmente, ela já tem até uma condição genética que a gente sabe hoje que a adicção, ela tem um fator genético importante. A depressão também, e muitas vezes esse estado de cansaço, de tristeza profunda, favorece a pessoa buscar esse tipo de substância, esse tipo de hábito, é isso? Também isso, e a falta do prazer também, né, que ela tem. Então essa falta de prazer, ela tem uma fuga, uma busca nessas substâncias para poder sentir esse prazer, que é um apoio naquela condição que ela está, né? Perfeito, olha. E assim, não saindo bastante do nosso roteiro, mas veja só, a gente vive numa sociedade, né? A gente vive num espaço de socialização onde o alcoolismo ele é romantizado, não é verdade? Sim. É romantizado. E a própria melancolia associada ao alcoolismo, ela é romantizada nas músicas, né? Que o fulano tá ali pensando na pessoa e a única coisa que ela consegue fazer é beber e beber e beber. E é muito perigoso isso, né, Jaque? Muito, extremamente perigoso, porque principalmente nós falamos da tendência, né, que a pessoa tem, é uma questão genética, é óbvio também, e isso pode facilitar, né, e piorar o quadro depressivo mesmo. E sentimentos de culpa, autoestima, isso pega muito também? Pega, porque ela não consegue realizar as atividades cotidianas, ela não consegue dar o potencial dela, então ela começa a se sentir inferiorizada, e aí entra a questão da autoestima também, esse sentimento de culpa, né, por não conseguir realizar, pode vir uma ideação suicida, né, a pessoa pode achar que aquilo é a solução dos problemas dela, ou ela mesma nem está suportando a dor, né, e aí é uma fuga daquela dor que ela não consegue resolver sozinha. Isso é um desequilíbrio que atrapalha a linha de raciocínio da pessoa. Muitas vezes é uma coisa autodestrutiva ao extremo, como por exemplo você falou o pior, né, que é o suicídio. Tem as pessoas que se mutilam, né, mas isso na verdade ela é uma forma dela, ela não está realmente tentando se destruir, ela está tentando se livrar de uma angústia que é maior do que aquele problema que ela está trazendo para ela, é mais ou menos isso? Exatamente. Terrível, difícil, né? Muito difícil. É difícil. Olha só, aqui, né, a gente marcou umas coisinhas falando sobre fatores que vão favorecer o desenvolvimento da depressão maior, né? A Silvia falou das drogas, do álcool. A gente marcou uma coisinha aqui sobre o estresse do dia a dia, histórico familiar. Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Sim. A questão do estresse. Hoje em dia, você falou sobre isso também, né? Sobre como o nosso cotidiano, a nossa vida em sociedade está difícil. Né? Temos aí diversidades políticas, econômicas, religiosas, e muitas vezes isso é motivo para a pessoa realmente, se ela tem um histórico familiar, se ela tem já essa tendência, isso também contribui, né, para que ela desencadeie a depressão. Entendi. A gente tem a questão também das doenças, né, médicas subjacentes, então precisamos estar sempre buscando nos conhecer, fazer os exames, porque muitas vezes algumas doenças nos levam a desenvolver a depressão. Sim. Então é importante a gente se conhecer, se cuidar, ir ao médico, né, porque às vezes tratando alguma coisa, né, uma doença física, eu vou resolver essa questão também. Sim, isso é muito legal, muito importante. De novo, não está aqui no nosso roteiro, mas veja só, há algumas doenças metabólicas, dá um exemplo de uma que é um problema enorme no Brasil em particular e em alguns outros países, cuja alimentação e o hábito de vida favorece essa doença metabólica, que é o diabetes mellitus tipo 2,
que é aquele diabetes que a pessoa adquire, né, através de hábitos de vida, através de uma tendência genética, familiar também, mas ela chega nesse nível onde ela não consegue aproveitar substâncias que são importantes para dar ânimo, para dar aquela sensação de satisfação no dia a dia, e ela vai entrando nesse estado de melancolia, de adinamia, e muitas vezes a pessoa ela está numa linha de tratamento com um psicoterapeuta, com as linhas de tratamento alternativas, mas ela esqueceu de buscar um endocrinologista, por exemplo, e não que só o endocrinologista vai resolver, né? A gente sabe que a depressão ela precisa de na verdade, um tratamento global, né? Sim. Mais holístico, propriamente dito, mas é uma coisa importante, ela eventualmente está deixando de suplementar através de uma medicação, um hormônio, né? Uma situação glandular que ela tem ali de insuficiência, porque não foi pautado, né? Não foi. Hoje a gente vive muito isso, né, Jaque? Hoje nós temos uma abundância de serviços à nossa disposição. Como esse serviço ele é abundante, os próprios profissionais desse serviço, eles valorizam, obviamente, aquilo que eles interagem, e cabe a nós conhecer, igual nós temos um vídeo aqui, são pessoas que estão buscando conhecer sobre si, sobre angústias pessoais, e buscar fazer uma busca mais variada, não de um único profissional, não de uma única linha de tratamento e assim por diante. Então, diabetes pode ser uma dessas doenças que causam essa sensação. O funcionamento da glândula, né? Da tireoide, né? O hipotireoidismo. Mas existem algumas doenças de fundo autoimune que também vão contribuir para que a pessoa desenvolva, né? Ela desenvolva. A gente tem sempre que se pautar no que você falou, que não é que a pessoa ela é culpada de alguma forma pelo desenvolvimento. A doença está ali, ela vai se desenvolver de uma forma maior, mais profunda, mais grave ou não, de acordo com o cotidiano e com o que a pessoa interage na vida. É mais ou menos isso. É isso. Sempre que uma pessoa chega no meu consultório, por exemplo, eu coloco para elas o seguinte: você está aqui, mas a gente tem que entender todo o cenário. Então, por exemplo, algumas mães, elas colocam que os filhos estão, né, em depressão. Mas será que tem alguma coisa acontecendo? Está se alimentando direito? Como que está a questão do sono e o funcionamento mesmo, né, do organismo? Então, a gente pode descobrir uma doença, alguma coisa assim, e é isso que está afetando. Então, realmente é muito importante. Legal, muito bom. E tratamento? A gente já falou um pouquinho da terapia, fala um pouquinho para nós aí. Como que a gente trata esse problema enorme? Na verdade, a terapia ela é muito importante. Mas aqui, por exemplo, entra, né, o médico, o farmacêutico, porque o tratamento medicamentoso, ele, no caso da depressão maior, ele é primordial. Então, a terapia ela vai ser coadjuvante realmente com o tratamento médico que a pessoa vai fazer, medicamentoso, né? Então, é importante pensar nesse aspecto. Perfeito. Esse é um ponto que a gente tem que dar destaque, né? No fim das contas, estamos aqui com a Jaque, que é psicóloga, trabalha na linha de psicoterapia, mas nossa expertise são os medicamentos, né? Sim. Somos uma rede de farmácias e não podemos deixar de falar sobre o preconceito que as pessoas têm com relação às terapias e aos medicamentos que envolvem essa interação com os transtornos mentais, as doenças psiquiátricas, né? Então, essa palavra, né, psiquiatria, psiquiatra, traz um peso enorme para quem vai acessar esses profissionais, e muitas vezes eles não são acessados por vergonha. A pessoa tem vergonha, não, poxa vida, não vou lá.
Imagine só ter que ir para o psiquiatra, né? No jargão popular, erroneamente, o pessoal fala, médico de louco, não é isso que o pessoal fala? E tudo isso vem do histórico grande, de muito tempo equivocado, né? Sobre as doenças psiquiátricas, que antigamente elas eram notadamente relacionadas a transtornos que são transtornos mais debilitantes, como a esquizofrenia, né, o déficit intelectual, e a depressão, por ter essa similaridade com essas ocasiões do dia a dia, que é essa melancolia sazonal que a pessoa pode ter por um transtorno e tudo mais, ela é uma doença menosprezada. Sim. Então eu, por exemplo, vejo, né, no meu trabalho com a farmácia clínica, com os pacientes, que muitas vezes o paciente ele sofre uma espécie de bullying por ser um paciente depressivo. Então o paciente ele busca um tratamento, em primeira instância acaba buscando alguém próximo dele, um parente, um amigo, e a retórica que ele tem sobre a angústia que ele leva para a pessoa é muito negativa. Então ele chega na pessoa e fala assim, poxa, olha, estou passando por isso, eu não estou conseguindo desenvolver meu trabalho, eu chego atrasado, lá eu procrastino, né? Empurro as coisas com a barriga, não consigo. E o que ele ouve da pessoa é, pô, você precisa fazer corrida, que isso vai resolver, ou você, isso daí é falta. Então até de um jeito bem mais terrível de falar assim, isso é falta de um terreno para carpir, não é? Eu tenho uma questão muito forte com relação à depressão, e eu já ouvi isso mais de uma vez em algumas situações. E a verdade é que, sendo a depressão maior, uma doença que envolve mediadores enzimáticos do nosso corpo, né? Envolve hormônios, envolve neurotransmissores, é primordial a terapia medicamentosa, como você disse, para a pessoa ter um apoio e conseguir seguir com outras atitudes que são importantes, não é verdade? A terapia com um profissional, com um psicólogo, ela não vai resolver o problema. Isso eu procuro deixar claro, né? A pessoa realmente ela precisa procurar a questão do medicamento. E aquilo que você falou, muitas vezes há o preconceito, né? Vai tomar remedinho, né? As pessoas brincam. Tarja preta. E sendo que é algo muito importante, porque aquilo vai dar condições para que ela saia daquela situação. Porque a depressão maior, ela tem momentos em que ela é mais profunda, né? Geralmente a pessoa que tem a depressão maior, ela é uma depressão que ela desenvolve ao decorrer da vida. E em alguns momentos ela vai avançar, ela vai ser mais profunda. E a pessoa precisa entender que para que ela saia de fato, para que ela trate de fato o problema, ela precisa tomar um medicamento. E o medicamento acompanhado por um profissional, o médico, o farmacêutico, aquele medicamento ele vai atuar exatamente na forma como é necessário, ele vai ser assertivo. E aí ela vai conseguir respirar e conseguir aproveitar a terapia, onde o profissional vai orientá-la, vai poder mostrar o caminho para ela. Ele junto com ela vai poder entender quais são os trajetos que ela pode fazer para sair daquilo. Existem inúmeros tipos de terapia, cognitivo-comportamental, a gente tem outras escolas também que vão tratar disso, vai depender da pessoa e da adequação melhor para ela ali. Mas o medicamento, deixando bem saliente isso aqui, realmente vai ser muito importante. Sim, na maior parte das vezes ele é necessário. Não se discute. Imprescindível. Sim. Né? Até marquei aqui algumas coisas. Vejam só, da mesma forma que a gente precisa entender que essa interação entre profissionais, né, psicólogo, farmacêutico, médico, são interações importantes, necessárias na vida de alguém que apresenta a depressão maior. É necessário que a pessoa também aceite que eventualmente ela vai ter que passar por fases onde ela vai experimentar alguns medicamentos. Isso, né? A adaptação é necessária. É uma adaptação necessária, né? Vejam só, nós temos inúmeros medicamentos no mercado, temos as tradicionais mais conhecidas, né? Amitriptilina, sertralina, fluoxetina, que trabalham aí
na ordem de recaptação da serotonina sérica, né, que a gente fala, tá? E temos também alguns mais específicos, são medicamentos mais específicos nessa ordem de recaptação. Temos o escitalopram, que no Brasil é muito popular. Temos alguns menos populares, como vortioxetina, a levomilcitapran, tá? Então são medicamentos de ordem que muitas vezes não tem relação com o seu bem-estar. Os primeiros que eu falei são medicamentos muito antigos, são medicamentos conhecidos já, e os últimos que eu falei, eles são extremamente modernos, mas não significa que por eles serem modernos e mais específicos, que são eles que vão ser a resolução do seu problema. Sim. Então é importante o paciente ele aceitar que eventualmente ele vai ao médico, o médico vai prescrever um medicamento. É muito comum que os primeiros dias de contato, eventualmente até as primeiras semanas de contato, que o paciente ele tenha parte do seu mal-estar agravado. Sim. É comum que ele apresente eventualmente aí reações adversas próprias do medicamento, mas é importante que ele insista na adesão ao tratamento para que com 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas e dali em diante ele seja capaz de desenvolver melhoras com relação a esse quadro da depressão maior. Então é muito importante que o paciente ele aceite que os medicamentos muitas vezes são experimentados e no período de adaptação ele vai ter alguns efeitos colaterais, Sim. reações adversas, que ele precisa abstrair a importância de suportar, de trabalhar essas reações adversas. E aí, inclusive, a gente vê a importância de você ter um profissional de apoio. Então, o medicamento ele vai agindo, nós temos o farmacêutico que vai nos ajudar a entender se essa ação, se esse efeito colateral ele vai passar, se há alguma coisa preocupante ou não. Sim. E temos o psicoterapeuta que dá esse apoio para a pessoa seguir com o tratamento e com outras ferramentas à disposição dele. Sim. Né? Fala para nós aqui, ajuda a gente a falar um pouquinho sobre família, amigos, ambiente, a famosa rede de apoio, é isso? A rede de apoio é essencial. A forma como as pessoas que lidam com a pessoa que apresenta depressão reagem é muito importante. Então, a primeira coisa é acolhimento, né? Entender que não é frescura, né? Não é porque quer, se você quiser você levanta, se você quiser você se anima. Não, a pessoa realmente ela precisa ser abraçada. Precisamos assumir essa postura mesmo de compaixão, de empatia, né, de entender que não é porque ela quer, realmente ela precisa de um apoio. Não é falta de força de vontade. Não, esse é o primeiro ponto, é muito importante. O segundo ponto é, vamos arregaçar as mangas e vamos atrás do tratamento, porque existe o tratamento. Então procurar profissionais em primeiro lugar, né, e sempre estar atento a outros sintomas, acompanhando junto. A gente falou do medicamento, então assim, a família, os amigos têm que estar juntos de fato, né? Perfeito. Se fazer presente. Maravilha. É tão importante essa questão da rede de apoio que a maior parte das pautas que a gente vê relacionadas a suicídio são mais relacionadas a essa situação de solidão extrema, de falta de apoio, de distanciamento familiar, né, do que realmente uma pessoa que tem esse nível de apoio, né? Falar sobre o assunto é essencial. É importantíssimo quebrar essa barreira que a gente tem de falar de determinados assuntos. A gente tem que falar aqui, de novo, né, dos homens, né? A gente falou do suicídio, por exemplo, no começo desse vídeo, e varia bastante da região, mas alguma coisa entre 80% e até 90% dos suicídios são de pessoas do sexo masculino. Então, homens, pelo amor de Deus, comecem a olhar para a saúde, né? Em particular para a saúde mental. Homem fica deprimido, sim. Homem passa por estágios de melancolia, sim. É um problema de saúde e exige cuidado a ponto disso chegar ao ponto do óbito, né? Da vida perdida e assim por diante, né?
Legal, muito bom. Vamos terminar falando sobre rotinas e coisas que nós podemos trazer na rotina que vão nos ajudar tanto a melhorar a condição de quem já sofre com a depressão e reduzir a possibilidade de desenvolver esse problema. Vamos falar, Jaque? Qualidade de vida, né? Vamos falar de qualidade de vida, então é preciso procurarmos, desenvolvermos atividades que gostamos. Então, o hobby, esportes, exercícios, legal, alimentação saudável, qualidade no sono, são muitas coisas aí que conjuntamente vão ajudar, né, reduzir que eu venha a desenvolver os episódios aí mais agravados, né? Porém, a gente sabe também que a gente tem que estar atento aos sintomas. Caso ele surja, não esconder, né? Trazer ele à tona para as pessoas que me acompanham, né? E perceber, né? Se perceber o tempo todo, porque isso vai ajudar e isso não vai permitir que a doença se agrave, que chegue num grau que não dê mais para fazer nada, né? Que é difícil chegar num grau como esse. Mas, se eu ignorar, realmente pode chegar. Então, basicamente, o que a gente está falando que é importantíssimo, né, muito importante, a gente desenvolver aquelas atividades que são até clichês hoje em dia a gente falar, que é evitar o sedentarismo, né, buscar uma atividade física, de preferência que seja uma atividade física que nos traga satisfação, que você se identifique com ela, né? Não ficar forçando, né? Tá todo mundo correndo, eu vou correr também. Né? Não, eu tenho que buscar algo que seja prazeroso. Você tenha uma identificação com isso, você tenha um prazer importante, tá? E lembrar também, né, Jaque, que muitas vezes aí é uma informação para a gente estar atento com aqueles que a gente ama, né? Muitas vezes a pessoa que apresenta depressão maior, ela no comportamento do dia a dia, ela não demonstra isso. Não demonstra. A gente tem casos, né, de artistas que certamente a gente nunca viu uma foto, uma imagem relacionada a isso, né? A gente tem aí que combinaram, né? A gente tem Marilyn Monroe, né? Nós temos um artista que eu gostava muito, é o Chester, da banda Linkin Park, né? O humorista, o Robin Williams, que é aquela figura alegre, sorrindo nos filmes, né? E ao fim das contas são todas pessoas que através da depressão seguiram ao caminho do suicídio. Então, uma coisa gravíssima, né? Nós temos instituições em que o deprimido pode buscar um apoio na nossa região ou de uma forma geral no estado de São Paulo. Sim, nós temos os CAPs. CAPs, Centro o Centro de Atenção Psicossocial. Isso. CAPs, isso mesmo. A gente chega através deles, através do SUS ou através da própria prefeitura, procurando serviços também diretamente. Nós temos as faculdades, né, a Uniso, que oferece também atendimento gratuito, a gente está falando aqui. Legal. Agora temos os diversos, né, médicos, psicólogos, que a gente pode estar procurando também para buscar esse apoio. Perfeito, gente. Tá, então organizem-se. Uma coisa importante, Daniel, desculpa, te interrompi. Imagina. Mas uma coisa importante de falar do CVV também. CVV. CVV é muito importante, é uma ligação. Muitas vezes a pessoa tem medo de se identificar, então através de uma ligação ela pode estar conversando ali com um atendente preparado para acolher, para conversar com ela. E a gente tem também as terapias que são online agora, né? Então, legal. Muitas vezes eu não tenho coragem de ir, eu não tenho ânimo para ir até um consultório, não quero falar sobre isso, mas temos as terapias online também, né? Onde no conforto da sua residência, você pode estar acessando um profissional e falando sobre o que está acontecendo com você. Legal. Isso é muitíssimo bem lembrado, né? Já faz, desde o início da pandemia, nós temos liberado o serviço de telesaúde, né? Sim. Desde o início aí da pandemia de Covid, há 3 anos atrás, nós tivemos um decreto-lei e ele liberou a telesaúde. E o ano passado nós tivemos a telesaúde regulamentada. Então hoje
Isso é uma ferramenta importantíssima. Você tem eventualmente pessoas com dificuldades de locomoção, né? Ou no caso, igual a Jaque falou aqui, muito bem falado sobre a pessoa com a depressão maior, ela também tem essa dificuldade, ou mesmo uma questão de tempo, agenda, né? Sim. A gente não pode deixar de dizer que muitos portadores, né, da depressão maior são pessoas também que estão com o pezinho ali no famoso burnout, né? Aquele excesso de atividade, da atividade laboral de maneira negativa, excessiva, ao ponto da exaustão. Sim. Né? Então é importante, o CVV, né, eu até vou combinar na edição da gente colocar um número, né, Jaque? Isso. Vamos colocar um número do CVV. O CVV é uma linha de apoio telefônico a pessoas em estado de angústia mental, em estado de angústia psicológica, pessoas com pensação suicida, isso que é assim que fala, né, Jaque? Ideação suicida. Então, se você está passando por isso, se você está se identificando com esses sintomas, o CVV pode ser uma linha aí de apoio imediato, né? Conversar muitas vezes é o principal start, né? A gente fala kick-off, né? Para você seguir para um tratamento, e pode fazer a diferença aí entre a vida e a morte da pessoa, a materialização ou não da ideação suicida, né, Jaque? Com certeza. Maravilha! Tem mais alguma coisa, Jaque, que você quer falar para nós, que você lembrou? Eu acho importante a gente ressaltar, muito importante a gente ressaltar isso. Devemos sempre procurar ajuda, falar sobre o que está acontecendo, não achar que se eu ficar quietinho vai passar. Não, eu preciso procurar profissionais, porque pode ser algo que realmente passe, mas dentro de uma ajuda ali, né, de pessoas especializadas no assunto. Então é muito importante procurar ajuda, não se calar, não ter preconceito nem consigo mesmo, nem com o próximo. Está sempre aberto para realmente procurar uma ajuda. Legal? O recado é esse. Abram-se, mente aberta, coração aberto para cuidar de si, não tenham medo de falar, busquem pessoas, busquem profissionais que vão te ajudar, né? Busquem construir uma rede de apoio através dos seus familiares, mostrando para eles as angústias e os males que você vem carregando e suportando, não é verdade? Sim. Né? Vocês têm o psicólogo, o médico psiquiatra, o próprio farmacêutico que vai conseguir te dar uma orientação e eventualmente até uma suplementação que vai te auxiliar até o momento em que você vai chegar ao médico, que você vai chegar ao psicoterapeuta, que nem sempre é de imediato. Sim. Né? Mas se cuidem, não deixem de falar do assunto. A depressão é uma coisa gravíssima. A depressão mata, né? Não é frescura e a gente precisa seguir com ela, sem dúvida nenhuma, sendo cuidada. Então, só para finalizar, pessoal, cuidem-se, falem do assunto, tá? As nossas informações são baseadas em diretrizes gerais de tratamento, né, Jaque? Aqui a nossa referência é a Associação Americana de Psiquiatria. O site é o www.apa.org, tá bom? E quem tiver mais interesse, quiser se aprofundar também, é uma referência importante que pode ser acessada por qualquer um. Jaqueline, mais uma vez, um grande prazer conversar com você, nossa colega, né, Jaque? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá bom? E a gente também segue à disposição. Dá aquele incentivo, dá aquela moral para nós. Não esqueça de dar seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E em breve, se Deus quiser, estamos de volta com mais um assunto importante para a nossa saúde aqui no canal Farmaponte. Até mais.